de hoje é muito especial. Quem estava na live de sexta-feira assistiu e vai saber que passagem que é. Antes de entrarmos na passagem, antes de ler, eu gostaria de agradecer a todos que estavam na live, que participaram com a gente na sexta-feira, dia 8. Foi muito legal. E quem estava participando sabe da passagem que eu vou ler hoje. Foi bem legal. Nessa sexta-feira, nessa próxima sexta-feira, deixa eu ver que dia que é. Sexta-feira, dia 15, nós faremos outra live. E eu conto com a presença de vocês lá. Provavelmente nós iremos começar o mesmo horário, às 9. Ou às 9 ou às 9h30. Eu ainda vamos acertar a questão do horário, mas aí eu vou avisar vocês, tá bom? Vai ser bem legal também. E assim a gente consegue conversar um pouquinho. Então é importante que, se você ainda não for inscrito aqui no canal, já se inscreve, ativa o sininho. Geralmente a gente sempre avisa uns 2 vídeos antes quando vai ter live, né? A gente sempre avisa uns 2 vídeos antes. Já tô avisando vocês. Sexta-feira, dia 15, vai ter live. Então, ativa o sininho que nós estaremos postando tudo certinho. Já deixa também o like. Não esquece de deixar o like nesse vídeo, que eu tenho certeza que você vai dormir e não vai conseguir deixar depois. E deixa um comentário, que é muito importante para a evolução do canal. Você pode estar deixando aqui alguma sugestão de vídeo que você acha que tem que melhorar. É sempre legal, a gente estar sempre recebendo críticas construtivas. Quiser me mandar mensagem também no Instagram, uma mensagem lá, eu vou estar deixando aqui, passando para vocês o meu Instagram e o TikTok. Nós estamos por lá também, e agora nós vamos começar a fazer lives lá no TikTok também, gente, com bastante frequência. Então, só vocês me acompanharem. É isso, gente. Vamos agora pra passagem. Como eu já falei aqui, quem participou da live de sexta-feira sabe que passagem que é. Eu vou ler a mesma, só que é claro que lá foi diferente, né? Claro que toda vez que a gente lê uma passagem, por mais que a gente ensaie, estude, Deus sempre acaba tomando caminhos diferentes. Lá na live não foi diferente, gente. Pra quem assistiu, viu que a atmosfera foi diferente. Nós oramos juntos, foi bem legal. Fiquei bem feliz. Algumas pessoas me mandaram mensagem depois no Instagram. E é isso, gente. O legal da live é que nós conseguimos conversar e se conhecer, né? Algumas pessoas falaram de que cidade era. Respondi algumas perguntas. A próxima live eu creio que terá superchat, que é bom também porque teve bastante comentário que eu não consegui ver, não consegui ler.
tentei acompanhar todos, mas a gente não consegue, né? Vocês gostam desse barulho, né? Eu gosto dessa Bíblia, que a leitura dela é mais fácil de entender. Acho que essa é a versão nova, Almeida atualizada. Gosto bastante. Jesus copy. Hoje nós vamos ler Atos 3. Vamos começar aqui no versículo 1. A cura de um coxo em Jerusalém. Pedro e João estavam se dirigindo ao templo para a oração das 3 horas da tarde. Estava sendo levado um homem coxo de nascença, que diariamente era colocado à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Quando ele viu Pedro e João, que iam entrar no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: Olhe-nos. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: Não possuo nem prata, nem ouro, mas o que tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-se e ande. E pegando na mão direita do homem, ajudou-o a se levantar. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram, e dando um salto ficou em pé. Começou a andar e entrou com eles no templo, pulando e louvando a Deus. Todo o povo viu o homem andando e louvando a Deus, e reconheceram que ele era mesmo que pedia esmolas, assentado à porta de Formosa do templo, e ficaram muito admirados e espantados com o que lhe tinha acontecido. Enquanto aquele homem ainda se mantinha ao lado de Pedro e João, todo o povo, perplexo, correu para juntos deles no pórtico chamado de Salomão. Quando Pedro viu isso, dirigiu-se ao povo dizendo: Israelitas, por que vocês estão admirados com isto? Ou por que estão com os olhos fixos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade tivéssemos feito esse homem andar? O Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, o Deus dos nossos pais, glorificou o seu servo Jesus, a quem vocês traíram e negaram diante de Pilatos, quando este já havia decidido soltá-lo. Vocês negaram o santo e o justo e pediram que fosse solto um assassino. Vocês mataram o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Pela fé no nome de Jesus é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem que vocês estão vendo e bem conhecem. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este homem saúde perfeita na presença de todos vocês. E agora, irmãos, eu sei que vocês fizeram isso por ignorância, como também as suas autoridades fizeram. Mas Deus assim
cumpriu o que tinha anunciado anteriormente pela boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Portanto, arrependam-se e se convertam para que sejam cancelados os seus pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério e que Ele envie o Cristo, que já foi designado para vocês, a saber, Jesus, ao qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Porque Moisés disse: o Senhor Deus fará com que, do meio dos irmãos de vocês, se levante um profeta semelhante a mim, e esse vocês ouvirão em tudo o que ele lhes disser. Quem não der ouvido a este profeta será exterminado do meio do povo. E todos os profetas, a começar com Samuel, assim como todos os que falaram depois dele, também anunciaram estes dias. Vocês são os filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com os pais de vocês, dizendo a Abraão: na sua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou primeiramente a vocês para abençoá-lo, no sentido de que cada um abandone suas maldades. Só até aqui, gente. Eu vou deixar ela perto aqui, que eu vou entrando aos poucos nela também. Eu uso esse caderninho para fazer algumas anotações enquanto eu tô lendo a Bíblia. Mas a minha vontade é ter uma Bíblia que eu possa fazer as anotações dela. Enfim, para não perder aqui o foco, já vou abrir aqui para vocês. Essas anotações que eu faço, eu separei alguns pontos sobre essa passagem. Primeiro, esse homem coxo ficava na porta do templo desde que ele nasceu. Ele já nasceu com essa deficiência. Para quem não sabe, coxo é uma pessoa que ela tem uma perna mais curta que a outra. E ele nasceu dessa forma. Naquele tempo, as pessoas com algum tipo de deficiência, elas não podiam entrar no templo, elas não podiam casar, elas não podiam ter uma vida normal, tá? A lei proibia que elas entrassem dentro do templo. Mas se a gente for levar para um lado espiritual, porque nós entendemos também isso como uma coisa espiritual, né? Muitas pessoas hoje, elas não têm nenhum tipo de deficiência, pessoas não têm nenhum tipo de deficiência e elas se sentem como um coxo espiritual mesmo. Se sentem incapazes de ser felizes, incapazes de viver a sua vida normalmente. Acham que nunca podem ser felizes, nunca vão se casar, sei lá. São vários pontos que a gente pode analisar quando a gente fala que a pessoa sente como se ela não pudesse ser feliz, como se ela fosse imperfeita. Esse homem, o que proibia ele era a própria lei. Não permitia que ela adorasse a Deus e não permitia que ela tivesse uma vida normal. A passagem também, lá pra frente, mais ou menos, não sei exatamente em qual versículo, mas no capítulo 4, que nós não lemos, fala que esse homem, ele tinha pouco mais de 40 anos. Então a gente entende aí que ele já estava há um bom tempo na frente do templo, porque ele ia todos os dias. Se ele ia todos os dias, esse homem conhecia todas as pessoas que estavam lá. Esse homem conhecia todas as datas comemorativas. Esse homem, ele estava diariamente, então ele conhecia tudo. Ele estava todos os dias lá, todos que passavam, de repente, às vezes ele cumprimentava: oi, João, oi, Maria, vamos colocar assim. Porque ele conhecia todo mundo, ele estava lá há mais de 40 anos naquela porta. Tinha alguém que levava ele lá e deixava ele lá. Então ele conhecia a porta da presença de Deus, mas ele não conhecia a presença de Deus. Ele não entrava na presença de Deus, ele só ficava na porta. Vamos analisar tirando o fato de que a lei proibia ele de entrar. Vamos trazer para uma parte de que
ele estava na porta da presença, mas ele não entrava na presença. Ele conhecia quem estava na presença. Ele via pessoas na presença, mas ele não entrava na presença. Então, o que te impede, já vem aí a primeira pergunta, o que te impede de entrar na presença de Deus? Qual é a sua deficiência espiritual hoje? O que impede você que você só fica na porta, mas não entra? Às vezes você só vai no culto, hoje eu preciso receber uma palavra. Recebe e vai embora, depois não volta mais. Aí quem sabe, hoje eu vou, esse domingo, hoje eu vou na igreja. Mas você não entra de fato na presença e não conhece, não tem uma intimidade com Deus. Então, para fazer uma análise. O que na sua vida impede que você tenha um relacionamento com Deus? Se você se sentir à vontade e quiser, você pode estar comentando aqui. Eu posso estar te ajudando em oração. Segundo ponto. Quando ele ficou mais de 40 anos naquela porta. Aqui não fala desde quando ele tá lá. Fala que ele tinha mais de 40 anos, a gente vai ver, né, durante a leitura, como eu falei em Atos 4, vai falar. Mas aqui especificamente não fala desde quando ele ficava lá. Fala que ele estava diariamente na porta pedindo esmola. Deus marcou uma data onde a vida desse homem ia mudar. Ele estava lá todos os dias pedindo esmola, mas tinha exatamente o dia em que ele iria encontrar Pedro e João, e que o que ele iria receber não era ouro nem prata, que era o que ele estava acostumado. Ele ia receber o seu milagre. Nós entendemos também que Deus tem um dia marcado para restaurar a sua vida, para mudar a sua vida. Se você estiver disposto, ele tem essa data marcada para que ele possa mudar a sua vida, onde ele vai trazer pessoas, onde ele cria situações, ele gera uma situação para que pessoas possam te abençoar, para que pessoas possam trazer o seu milagre. Se não vier através de pessoas, alguma coisa acontece, porque ele tem um dia marcado para se encontrar com você. Assim como esse homem tinha uma data marcada onde ele encontrou Pedro e João e recebeu o milagre dele, talvez aqui nesse vídeo Deus está marcando, está selando uma data para se encontrar com você. Ele está marcando um encontro onde ele te visita e ele traz o seu milagre, ele pode trazer a sua cura. Eu sempre falo assim para Deus em minhas orações, que ele tem liberdade para fazer o que ele quiser, porque esses vídeos que eu faço têm um propósito. Nunca foi sobre o meu crescimento aqui, até porque quem me acompanha sabe que eu já fiquei um bom tempo sem gravar vídeo, 2 anos mais ou menos sem gravar, porque eu sentia que esse canal era para gravar vídeos cristãos. E quando eu não gravava era porque eu não estava bem espiritualmente. Eu poderia pegar a minha Bíblia, abrir aqui e ler qualquer coisa, mas eu sempre quis um direcionamento de Deus, porque aqui tem um propósito. Então, Deus tem uma data marcada, assim como ele teve para esse homem, esse coxo em Jerusalém, ele tem uma data marcada onde ele muda a sua história, ele muda a sua vida, e você só precisa aceitá-lo. E mais que quando você aceita Jesus, é uma junção. Para a salvação, você precisa aceitar Jesus e renunciar ao pecado, se arrepender do pecado. Então, não adianta nada se ele te visita e essa visita não gera mudança. O evangelho, ele gera mudança. Então, se você está disposto a receber o seu milagre, se você quer que Jesus te visite hoje, você tem que tomar a decisão. Renunciar o pecado, se arrepender e aceitar Jesus. Isso faz com que gere a sua salvação, que é a junção das duas coisas. Deus tinha uma data marcada para que a vida desse homem fosse completamente mudada. Quando Pedro e João chegou, esse homem foi fazer o que ele já fazia de costume, né? Foi pedir esmola. A primeira coisa que Pedro e João falou para ele, então, olhe para nós. Pedro falou para ele, olhe para nós. Então é muito importante que, apesar das circunstâncias que você esteja vivendo, você olhe para a cruz, você olhe para Jesus, os seus olhos estejam fixados em Jesus, porque se os seus olhos estiverem fixados em Jesus, pode vir tempestade, pode vir deserto, pode vir o que for. Você atravessa, você sabe que uma hora isso vai acabar, com certeza isso vai acabar. Uma hora o deserto passa, uma hora a tempestade passa, e os seus olhos são firmados em Jesus, você consegue passar com ele.
até porque também é falado aqui na Bíblia, se Jesus venceu o mundo, nós também vamos conseguir vencer. Não seria fácil, ele disse que não seria fácil, mas ele venceu, é só a gente ter bom ânimo, que a gente também vencerá. Logo depois, se a gente ler mais um pouquinho, Pedro vai falar: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto eu te dou. É muito bom a gente analisar essa parte também, porque quando Pedro fala olhe para nós, ele se refere a ele e João. Aí ele pode falar nós, mas quando ele fala sobre o que ele tem, ele só pode falar dele, ele não pode falar do outro, ele não pode falar o que João tem, ele pode falar dele. Eu não tenho nem ouro nem prata, mas o que eu tenho, eu te dou. Eu vou tirar mais uma pergunta, se você quiser também responder aqui nos comentários, você pode estar respondendo. Mas qual é o seu tesouro? O que as pessoas recebem quando elas chegam perto de você? O que você tem a oferecer? Eu sei que nem sempre nós estaremos em dias bons, mas nós conseguimos oferecer aquilo que o nosso coração tem. Se dentro do nosso coração tem alegria, se dentro do nosso coração tem paz, é isso que nós vamos transbordar e é isso que nós vamos passar para as outras pessoas. É muito importante. Quando Pedro fala, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, e através disso ele gera um milagre, ele fala que em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo Nazareno, ele fala para o homem se levantar, é aí que gera um milagre. Mas o que ele tinha dentro dele era um amor gigantesco por Jesus. Quem conhece um pouquinho da história de Pedro sabe. Era um homem com um temperamento um pouco mais difícil, vamos dizer assim, né? Mas era um homem que tinha um amor muito grande por Jesus, e ele focou na cruz, ele focou em Jesus, em tudo que Jesus trouxe para ele de ensinamento, e foi gerado aí o milagre no nome de Jesus. Então, o que você tem para oferecer para as pessoas hoje? O que você passa para as pessoas quando elas estão perto de você? Porque muitas vezes a gente também gosta de falar, né, do outro. Mas aquela pessoa chegou e, nossa, eu fiquei... trouxe uma energia ruim. Mas e você? O que você tá passando para as outras pessoas? É muito bom a gente também fazer essa autoanálise, sabe? Vamos para a parte pro versículo 11. As pessoas começaram a ver. As pessoas reconheceram aquele homem que ele estava todo dia na porta do templo. Elas reconheceram que ele estava curado. Elas falaram, nossa, não era aquele que ficava na porta? O que Jesus pode fazer também por você quando ele gera um milagre é trazer esse espanto nas outras pessoas. Isso pode gerar felicidade para as pessoas, porque algumas pessoas podem querer te ver bem, mas também pode gerar um espanto em pessoas não quererem ver você bem, não querer ver você receber um milagre. Às vezes ela fala, nossa, mas não era aquela pessoa que estava sempre triste, não era aquela pessoa que estava sempre chorando, não era aquela pessoa que não tinha dinheiro, não é aquela pessoa que vivia naquela vida horrível, não é aquela pessoa, de repente, aquela pessoa que era alcoólatra, não é aquela pessoa que tinha uma vida... Enfim, as pessoas podem, porque elas podem olhar e ver a situação da sua vida, e elas não vão te oferecer ajuda. Mas aí quando Jesus chega, transforma a sua vida, muda o seu cativeiro, acaba com a tempestade, aí gera espanto nelas. Aí elas ficam, nossa, mas o que aconteceu com aquela pessoa? E Jesus não só pode, como ele vai também transformar tanto a sua vida, ele vai gerar uma mudança tão grande de dentro para fora, que isso vai causar espanto nas pessoas. E você não se assuste se algumas pessoas se afastarem, ou as pessoas começarem a duvidar, porque tem pessoas que não acreditam no milagre de Jesus, e tem pessoas, como eu já disse, que não querem o seu bem. Às vezes parece que elas querem, mas elas não querem o seu bem. Então não se assuste, foque em Jesus, olha para a cruz e vai dar tudo certo. Mas é legal também falar que o sobrenatural, ele também atrai pessoas. E muitas das vezes, quando nós começamos a fazer, quando o propósito de Deus começa a se cumprir na nossa vida, e isso começa a gerar um sobrenatural, o Espírito Santo de Deus, através da minha vida, começa a gerar coisas sobrenaturais. Pode gerar cura, pode gerar salvação, pode gerar milagres, né? No nome de Jesus, porque quem cura é Jesus, quem salva é Jesus, e no nome dele, através das nossas vidas, isso pode acontecer. Quando começa a gerar milagres, o sobrenatural, ele atrai pessoas, ele atrai atenção. Quando Pedro acaba gerando esse milagre na vida do coxo, isso atraiu muitas pessoas.
E às vezes as pessoas, elas não estão vendo, não pensam que quem fez isso foi Jesus. A primeira coisa que Pedro fez foi dar a glória para Jesus. Então quando Jesus mudar seu cativeiro, quando ele fizer uma transformação, é muito importante que quando Jesus começar a te levantar e te levar a lugares altos, assim como a promessa que ele te fez, quando ele te tirar do cativeiro, quando ele te tirar de uma situação ruim, ele começar a te levantar, e isso começar a atrair a atenção, atrair pessoas, é muito importante que você não se esqueça que você precisa devolver a glória para Jesus, porque a glória é dele. Então Pedro, ele faz questão de fazer isso. Pedro, quando ele fala aqui, olha: Israelitas, por que vocês estão admirados com isso? Ou por que estão com os olhos fixos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade tivéssemos feito esse homem andar? Ele fala que não foi por poder dele nem por piedade, não foi porque ele fez jejum, porque ele fez oração, não foi por causa disso. O milagre aconteceu por causa de Jesus, porque quem faz milagres é Jesus, tá? Então é muito importante. Outra pergunta que eu vou deixar aqui para vocês, para essa análise dessa passagem que nós estamos fazendo hoje. O que você vai fazer com toda essa atenção? Tô fazendo essas perguntas porque eu acho muito importante deixar essa reflexão para vocês, sabe? O que a gente vai fazer com toda essa atenção? Então, Pedro e João, eles vêm, é marcada uma data para mudar a história daquele coxo, daquele homem. Após acontecer o milagre de fato, é dado toda a atenção para Jesus, porque é Jesus quem faz milagres, é Jesus quem cura, quem salva, quem liberta. Toda a glória é dada para Jesus. Ele fala sobre quem matou, Quem matou o autor da vida, que fomos nós. Sempre antes da boa notícia vem a má notícia. Então ele começa a falar que nós matamos Jesus. E essa reflexão é muito importante a gente fazer depois, se vocês quiserem reler essa passagem. É bem interessante. E como eu disse no início do vídeo, para a salvação acontecer, tem que haver o arrependimento, mas crer em Jesus. E assim nós seremos salvos. Esse homem, ele conheceu Jesus de uma forma extraordinária, apesar de ele estar sempre lá na porta da presença, ele não entrava. E a primeira coisa que ele fez quando ele foi curado foi entrar no templo, foi conhecer a Jesus, foi criar uma intimidade com Jesus. Isso foi, junto com isso, crer em Jesus e o arrependimento vai gerar a salvação. O seu milagre, ele tem data para acontecer. A situação que você está passando vai acabar. E é muito importante nós pensarmos o que vai acontecer quando esse milagre chegar, o que vai acontecer quando o dia que a tempestade, quando o deserto acabar. O que nós vamos fazer? Será que nós vamos nos lembrar de Jesus? Será que a glória vai ser dada a Ele? Será que nós vamos nos arrepender do nosso pecado e crer em Jesus de fato e ter uma vida com Ele, uma vida em abundância, uma vida de intimidade com Deus? Não tem como nós nos virarmos para Cristo sem nos arrependermos dos nossos pecados. E logo depois ele fala sobre a restauração que Deus vai fazer. A restauração, ela é diferente de uma reforma, tá? A restauração, ela é feita, ele pega algo que já está velho, que já está desgastado, vamos colocar assim, e ele restaura, ele faz voltar ao que era. Então você que também já conheceu a presença de Deus e está afastado, Deus vem através desse vídeo para falar que haverá restauração. Ele pegará o que foi, ele fará voltar ao que era. É isso, gente. Eu queria finalizar o vídeo dizendo para você: não desista, como eu sempre falo. Não desista. Ainda dá tempo de você voltar para Jesus. Se você não conhece esse amor, ainda dá tempo de você conhecer. Basta você se arrepender dos seus pecados, crer em Jesus, que o seu milagre tem data marcada para acontecer. Eu peço sempre a Deus para que através dos vídeos as vidas sejam visitadas, que o Espírito Santo visite a sua casa, que ele visite o teu sono
Ele te guarda, ele cuida de você e ele tá disposto a fazer uma restauração e fazer voltar ao original, o que era, voltar àquele primeiro amor, tá bom? Não esqueçam, gente. Não esqueçam de comentar aqui. Eu vou deixar as perguntas de novo, tá? As perguntas aqui são: qual área da sua vida te impede de entrar em um relacionamento com Deus? O que as pessoas recebem quando chegam perto de você? E o que você vai fazer com toda a atenção que virá através do milagre que Jesus fará na sua vida? Faça uma reflexão sobre isso. Leia de novo Atos 3. Se quiser uma oração, ajuda em oração, é só deixar aqui nos comentários, tá, gente? Um beijo e até o próximo vídeo.